Oiê, eu sou a Celice, aqui do canal Make Lice. Vim compartilhar com você hoje a Minion Bag, essa bolsa divertida, muito fácil de fazer. Ela foi feita a partir de uma base oval que poderá ser utilizada em outros trabalhos. Ela foi projetada com esse fundo e também com as laterais para se criar espaço no interior dela. Eu a fiz com essa alça de mão, mas com o mesmo ponto você poderá fazer uma alça maior para ser usada como uma bolsinha infantil a tiracolo. Já curtiu a ideia? Então deixe o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E dito isso, bora para esse tutorial. Vou iniciar fazendo correntinhas, então venho aqui com o fio, enrolo um dedo, faço aqui essa laçada, retiro a laçada, introduzo a agulha na laçada, puxo aqui o fio para dentro dessa laçada. Vou ajustar aqui um pouco, não ajustarei muito porque eu irei considerar esse nó inicial como um ponto. Então, seguirei fazendo correntes, farei no total aqui 13 correntes. Feitas aqui as 13 correntes, lembrando que eu estou considerando como corrente também esse nó aqui inicial. Então, com ele, aqui 13 pontos. Vou saltar a última corrente, virei aqui na penúltima, introduzirei a agulha. E uma dica aqui é você estar fazendo pontos bem folgados para que a sua base não emborque. Farei pontos baixos sobre cada ponto. Introduzo a agulha, pego aqui uma alça do ponto e vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, lembrando que o último ponto é aquele nó inicial. Então, eu também introduzo a minha agulha aqui nele e vou fazer, neste ponto, 3 pontos baixos, será a virada do trabalho. Então, já fiz aqui um. Feito esse um, eu já viro aqui o trabalho e vou fazer mais 2. Então, faço 2 e 3. 3 pontos baixos no mesmo ponto. E a dica legal aqui, que ao finalizar esses 3 pontos baixos que formaram aqui essa volta, eu posso vir aqui nessa pontinha que sobrou aqui e puxá-la. Puxando, eu ajusto esse ponto e não fica nenhum buraquinho aqui. Seguirei fazendo pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto de base, lembrando de fazê-los mais folgados. Vou fazendo até chegar aqui na outra volta, na outra extremidade. Cheguei aqui na outra volta, nessa carreira aqui, a partir dos 3 pontos juntos, eu fiz 10 pontos baixos. De igual forma também, aqui desse outro lado tem 10 pontos baixos, tirando aqui os aumentos de cada extremidade. E agora, farei aqui no último ponto, mais 2 pontos, somando aqui com esse ponto inicial, que ficarão 3 pontos baixos. Então, faço 2 pontos baixos aqui. Feitos aqui os 2 pontos no mesmo lugar, juntando com o ponto que já estava aqui, somando os 3 pontos baixos também aqui nessa volta, eu vou dar uma folga aqui na laçada, retirar a agulha, introduzir a minha agulha nesse primeiro ponto aqui, nessa cabeça de ponto, e vou trazer essa laçada aqui para baixo. Retiro a agulha, ajeito aqui de forma que essa volta simule aqui uma cabeça de ponto. Introduzo a agulha aqui por baixo dessa cabeça de ponto simulada, abaixo dela eu vou encontrar o centro do ponto que fica aqui. Porque agora farei pontos centrados, então preciso que a agulha saia assim no centro do ponto. Pego aqui o fio, trago aqui para cima,
junto com a outra laçada que ficou aqui por baixo, ficando com 2 laçadas na agulha, eu pego aqui o fio e faço aqui esse ponto baixo. Farei aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo. Então, venho aqui e faço mais um ponto baixo. Inicio essa carreira com 2 pontos baixos. Vou prosseguir aqui o trabalho fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Um ponto baixo centrado com o cuidado de soltar, folgar esses pontos. Fazer os pontos mais folgados, fazendo um ponto baixo centrado sobre cada ponto de base. Vou fazendo aqui até chegar lá na outra volta. Cheguei aqui na outra volta, então, sobre cada ponto, nessa volta, eu terei que colocar 2 pontos baixos centrados. Então, eu venho aqui, encontro o centro desse ponto. Então, faço 1 e 2. No próximo ponto. 1, 2. E no terceiro ponto dessa volta, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Ficando agora com 6 pontos baixos nessa volta. Sigo fazendo pontos baixos centrados, um ponto baixo sobre cada ponto de base, lembrando de fazer os pontos mais folgados. Vou fazendo até chegar lá na outra volta. Cheguei na outra volta, lembrando que nessa volta aqui, eu já comecei essa carreira que eu vou finalizar agora, com 2 pontos sobre o mesmo ponto. Então, está faltando aqui apenas 4 pontos, 2 pontos sobre cada um desses aqui. Então, eu estarei fazendo, encontrando aqui o centro do ponto, como eu fiz lá na outra volta, fazendo 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Então, aqui 2, no próximo ponto, mais 2 pontos baixos centrados. Totalizam assim 6 pontos baixos nessa volta, assim como na outra volta. Então, eu darei aqui uma folga na laçada, retirarei a agulha, virei aqui sobre essa cabeça de ponto, introduzirei a agulha de baixo para cima e vou conduzir essa laçada aqui para baixo. Ajuste e observo como que ficou aqui a simulação dessa cabeça de ponto. Vou precisar ajustar mais um pouco. Venho com a agulha por baixo dessa laçada, dessa cabeça de ponto formada aqui agora, e encontro aqui por baixo dela o centro do ponto. Puxo o fio aqui para cima. Formada essa laçada, junto aqui com a outra laçada, faço aqui um ponto baixo. Iniciarei novamente com 2 pontos baixos essa carreira. Então, aqui, já tendo feito um, venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo centrado. E dou sequência fazendo um ponto baixo centrado sobre cada ponto de base, até chegar lá na outra volta. Cheguei na volta, observo aqui que cheguei aqui sobre aqueles 2 pontos juntos, ou seja, cheguei aqui nos aumentos. Então, virei aqui e farei sobre esse primeiro aumento, sobre esse primeiro ponto, farei 2 pontos baixos, de forma centrada, mais folgadinhos. Então, 1 e 2. E a sequência aqui dessa volta será 2 pontos baixos juntos, um sozinho, 2 pontos baixos juntos, um sozinho, e assim, consequentemente, em toda a volta.
Então, aqui eu já fiz 2 pontos baixos juntos, farei no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. Então, 1 e 2. 2 pontos baixos centrados juntos. No próximo ponto, um ponto baixo centrado sozinho. No próximo ponto, 2 pontos baixos centrados juntos. Então, 2. No próximo ponto, onde vai finalizar aqui a volta, porque finalizo aqui com os aumentos, vou fazer um ponto baixo sozinho. E sigo fazendo sobre cada ponto um ponto baixo, até chegar na outra volta. Chegando na outra volta, ou seja, sobre os aumentos que eu iniciei essa volta, eu repetirei o processo fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. Então, 1 e 2. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Lembrando que aqui eu já iniciei a carreira com 2 pontos baixos, lembra? Então, aqui eu já finalizo essa volta. Então, folgo a laçada, venho com a agulha de baixo para cima, abaixo dessa cabeça de ponto aqui, introduzo, vou puxar essa laçada aqui para a agulha que eu trago aqui para baixo, formando assim a cabeça de ponto, simulando essa cabeça de ponto. Retiro a agulha, encontro aqui debaixo dessa cabeça de ponto formada agora, encontro aqui o centro do ponto. Encontrando aqui o centro do ponto, eu pego esse fio, trago aqui para cima em forma de laçada, junto com essa outra laçada aqui por baixo e faço aqui o primeiro ponto baixo. Esse será o fechamento de todas as carreiras. Inicio também esta volta com 2 pontos. Então, observe que ao iniciar cada carreira, eu tenho iniciado com 2 pontos baixos centrados juntos e darei sequência fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, lembrando que todos os pontos centrados. Vou fazendo até chegar na outra volta para te passar a sequência de pontos dessa volta. Cheguei no primeiro aumento da outra volta, sempre iniciando com 2 pontos baixos centrados juntos. Então, 1 e 2. E agora, a sequência dessa volta será 2 pontos baixos juntos, com espaço de 2 pontos sozinhos, mais 2 pontos baixos juntos. Então, aqui eu já fiz os 2 pontos baixos juntos, farei agora os 2 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto. Então, 1 e 2. E no próximo ponto, que eu cheguei aqui no outro aumento, eu farei 2 pontos baixos juntos. Darei sequência fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, 2 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto. E agora, a vez dos 2 pontos baixos juntos. E finalizo com 2 pontos baixos sozinhos. Então, 1 e 2, um sobre cada ponto.
Cheguei aqui na outra volta, onde se inicia os aumentos dessa volta. Aqui você já sabe qual a sequência de pontos. Eu iniciarei com 2 pontos juntos. 1 e 2. Darei o espaço de 2 pontos sozinhos. Então, 1 e 2. E agora eu farei o outro aumento. 2 pontos juntos sobre o mesmo ponto de base. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Darei o espaço de 2 pontos sozinhos. 1 e 2. E aqui, eu considero que eu já iniciei com os 2 pontos juntos. Então, já fechei aqui a sequência de pontos dessa volta. Folgarei a laçada, retirarei a agulha por baixo desse ponto, introduzo a agulha. Trago essa laçada aqui para baixo. Por baixo da laçada, eu encontro o centro do ponto. Trago esse fio em forma de laçada aqui para cima, junto com a laçada que está por baixo. Pego o fio e faço aqui o primeiro ponto dessa volta. E sempre inicio com 2 pontos sobre o mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz um, venho no mesmo lugar e faço mais um. Então, 2 pontos juntos. E seguirei fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar lá na outra volta. Cheguei no aumento da volta, vou fazer aqui 2 pontos baixos juntos. E se na carreira anterior eu dei o espaço de 2 pontos sozinhos para fazer o outro aumento, nessa carreira eu darei o espaço de 3 pontos baixos sozinhos para fazer o outro aumento. Então, aqui já fiz os 2 pontos juntos. Farei agora 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos. E farei o aumento, ou seja, os 2 pontos baixos juntos sobre o mesmo ponto. Espaço de 3 pontos baixos sozinhos, então 1, 2 e 3. Farei 2 pontos baixos juntos sobre o mesmo ponto. 1 e 2. E agora, seguirei fazendo pontos baixos, um ponto baixo sozinho sobre cada ponto de base, até chegar na outra volta. Finalizei aqui as 2 voltas dessa carreira, sempre obedecendo a sequência de pontos de cada carreira, finalizando a carreira da mesma forma e iniciando sempre cada volta com 2 pontos baixos centrados juntos, dando sequência com um ponto baixo sobre cada ponto de base. Volto para te passar a sequência dessa outra volta. Para te localizar certinho, essa daqui é a 6ª volta. Então, a sequência dessa volta é a seguinte: sempre iniciando com 2 pontos baixos juntos. Darei a distância agora de 4 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto. Então, 2, 3 e 4. Faço o aumento, 2 pontos baixos juntos sobre o mesmo ponto. Dou o espaço de 4 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, 1,
2, 3 e 4. Mais um aumento, ou seja, 2 pontos baixos juntos sobre esse mesmo ponto. Darei a sequência fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Farei também a outra volta para fechar a carreira com o mesmo fechamento de carreira. E retorno na outra volta com a outra sequência. Chegando na 7ª volta, a sequência será 2 pontos baixos juntos, com espaço de 5 pontos baixos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 pontos baixos juntos. Então, essa será a sequência dessa volta. 2 pontos baixos juntos, 5 pontos baixos sozinhos. Na 8ª e última volta, chegando aqui no aumento, a sequência de pontos será 2 pontos baixos juntos, com o espaço, a distância de 6 pontos baixos sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. Fecharei essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Gosto de marcar esse ponto para saber que esse será o último ponto que eu irei trabalhar. Então, ponto marcado, eu só vou dar sequência fazendo um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base, ao redor de toda a peça. Chegando no último ponto, eu vou tirar o marcador e vou fazer também o ponto baixíssimo por baixo aqui desse primeiro ponto. Já posso dar uma folga na laçada, deixar um pedaço aqui reserva para poder arrematar. Venho e já corto. Puxo aqui o fio do novelo e vou simular agora o último ponto. Com uma agulha menor, aqui eu estou usando a de número 5. Introduzo a agulha aqui por baixo desse próximo ponto. O fio está saindo nesse ponto, eu venho no próximo, introduzo a agulha por baixo, trago essa ponta de fio e vou retornar com ela de onde ela saiu, de forma que eu faça aqui o desenho do ponto. Então, agora com a agulha de baixo para cima, eu introduzo nesse ponto para completar o desenho do ponto. E trago aqui para baixo. Já aqui na lateral, já conduzindo esse fio aqui para baixo, observe que aqui eu vou introduzir a agulha neste ponto, nessa alça de ponto aqui, vou trazer essa ponta aqui para baixo. Dessa forma. Vou virar aqui o trabalho. Observe que aqui há uma falha. Os pontos não deram sequência, como estão aqui, ó, um unido ao outro, mas existe aqui uma falha. Então, eu vou cobrir aqui essa falha. Trago essa ponta aqui por cima, introduzo a agulha aqui nesse próximo ponto, trago essa ponta de fio aqui por baixo dele e retorno com essa ponta de fio de onde saiu.
completando aqui esse ponto, fazendo aqui a junção perfeita dos pontos. Então, agora eu já aproveito, introduzo a agulha aqui por baixo, saio aqui, sempre observando para fazer o desenho do ponto. E trago essa ponta de fio aqui para baixo. Então, observe que simulando esse ponto, eu fiz aqui a junção de todos os pontos e cobri a falha que estava aqui. Agora é só finalizar essa ponta. Viro a peça pelo avesso, encontrando aqui as partes para fazer o fechamento dos lados. Vou me localizar aqui por aquele aumento que fica aqui do lado. Então, abaixo dele eu vou contar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Colocarei esse marcador para saber que esse será o último ponto que irei trabalhar no fechamento da bolsa. Introduzo a minha agulha nesses últimos pontinhos, pegando uma alça de um lado e uma alça aqui do outro. Trago aqui o fio. Deixo essa sobrinha para ser arrematada depois. Faço o primeiro ponto, ajusto e vou unindo ponto com ponto. Uma alça de um ponto, a alça do outro lado. Vou fazendo pontos baixíssimos dessa forma. Pegando uma alça de um ponto e a alça do outro lado. Passo aqui o fio por debaixo dela e vou fazendo pontos baixíssimos. Importante aqui é juntar, é unir ponto com ponto. Observe que eu tenho pego essa alça de ponto com essa outra alça de ponto aqui. Não é a alça do ponto baixíssimo que fica aqui por cima do trabalho. Essa alça, são esses pontos aqui na carreira de baixo daquela carreira de pontos baixíssimos. Vou seguir fazendo esse fechamento até encontrar com o marcador. Encontrei aqui com o marcador, deixo aqui uma sobrinha, já posso cortar o fio. Para finalizar essa ponta. Essa pontinha eu recomendo fazer como se fosse um nozinho aqui para ficar mais segura. Passo dessa forma, fazendo um nó. Um nozinho. Tiro aqui o marcador. Finalizo as pontas aqui no avesso da peça. Farei de igual forma do outro lado, considerando que se aqui eu costurei 8 pontos, eu também preciso costurar desse lado 8 pontos, em uma parte e em outra. Então, farei da mesma forma. Aqui abaixo, bem próximo da costura, eu introduzo a agulha para fazer um detalhe azul. Pego o fio aqui por baixo e vou fazendo na mesma direção pontos baixíssimos.
Acompanhe como farei o detalhe preto aqui do outro lado. Na mesma direção do detalhe preto do outro lado, vou fazendo de ponto a ponto pontos baixíssimos, até chegar na extremidade da bolsa e quando chegar lá, vou retornar por cima, fazendo mais uma carreira de pontos baixíssimos. Olhos, anel mágico, X aqui na frente, aqui por trás eu puxo o fio. Faço esse primeiro ponto, procuro fazer esses pontos mais folgados. Dentro do anel, colocarei mais 5 pontos baixos, totalizando 6 pontos baixos. Venho com a agulha por baixo dessa primeira cabeça de ponto, conduzo essa laçada por debaixo desse ponto, ajusto, vou encontrar abaixo dessa cabeça de ponto formada agora o centro do ponto. Introduzo a agulha no meio, no centro desse ponto. E trago o fio para cima em forma de laçada, junto com a laçada de baixo, ficando com 2 laçadas na agulha. Pego o fio, passo por dentro dessas 2 laçadas e formo aqui o primeiro ponto baixo. Nessa segunda carreira, farei 2 pontos baixos centrados sobre cada ponto de base, e ao final preciso ter 12 pontos baixos centrados. Já posso folgar a laçada, retirar a agulha, cortar essa laçada, puxar o fio do novelo e simular o último ponto. Com a agulha de cima para baixo, eu encontro a cabeça de ponto do outro lado, trago esse fio para cima, retorno com ele de onde ele saiu, nesse ponto. Trago esse fio, formando assim o desenho do último ponto. Por baixo é só finalizar a pontinha. Com o fio cinza, farei uma carreira de pontos baixíssimos, ponto sobre ponto, ao redor de todo o trabalho. Chegando no último ponto, já posso dar folguinha, cortar o fio e simular também esse último ponto, trazendo esse fio por baixo daquele primeiro pontinho feito e depois retornar com ele de onde ele saiu, formando o desenho do ponto e por baixo só finalizar as pontinhas. Vou fazer uma laçada inicial em volta do meu dedo, tiro, introduzo a agulha e vou pegar o fio para cima.
Não vou apertar esse nó, porque eu vou precisar dele para introduzir a agulha. Então, vou seguir fazendo 2 correntes. 1, 2. Vou retornar no ponto anterior, pegando aqui essa alça de ponto, fiquei com 2 laçadas na agulha. Retorno também nessa alça do nó inicial. Pego aqui o fio, passo por dentro dela, fiquei com 3 laçadas na agulha. Pego o fio mais uma vez, passo por dentro de 2 laçadas, fiquei com 2 laçadas na agulha. Pego o fio mais uma vez e passo por dentro das últimas 2 laçadas. Feito isto, eu viro o trabalho dessa forma. Encontro aqui a perninha, a alcinha que fica aqui meio que na diagonal. Introduzo a agulha. Pego aqui uma laçada. Fiquei com 2 laçadas na agulha, pego o fio e passo por dentro dessas 2 laçadas. Viro o trabalho. Encontro os 2 traços na diagonal. Então, 1, 2. Pego aqui o fio, passo por dentro deles, ficando com 2. Pego o fio, passo por dentro dessas 2 laçadas e viro o trabalho. Vou retornando sempre nesses 2 traços que ficam aqui na diagonal. Vou unir as 2 partes com um ponto baixíssimo. Já posso vir aqui, depois de ter cortado o fio, e trazer todo esse fio aqui para cima. Feito isso, também darei um nó com aquela ponta inicial. Uno bem as partes. Essa pontinha eu já deixo aqui por cima para ser finalizada. Com esse fio, eu enrolarei um pedaço da alça. Já posso cortar e trarei essa ponta de fio por dentro desses traços feitos. E ficou assim a minion bag finalizada.
Para os olhinhos, eu usei retalhos de couro, mas também poderia ter sido feito com botões, com EVA ou outro material. A lista de materiais com tudo que eu usei vou deixar na descrição do vídeo. Aqui por dentro eu coloquei o fechamento com botão imantado. Costurei e aí é só prender aqui e tá fechadinha. Espero muito que você tenha curtido. Beijinho, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!